Olá, meus queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Com alegria, estamos aqui mais um domingo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Ficamos semana passada, devido a problemas técnicos, não tivemos a nossa escola dominical, mas hoje estamos aqui novamente. Estamos na nossa 11ª lição sobre o livro de Apocalipse. Estamos chegando ao final do ano e ao final também dessa revista, faltando apenas mais 2 lições para a gente encerrar esse trimestre, essa revista sobre o livro de Apocalipse. E mais uma vez, eu convido você para estar conosco nesse estudo. É muito bom poder compartilhar com cada um a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais esse estudo. E para nós iniciarmos, vamos orar clamando ao Senhor que Ele venha falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor estenda tuas mãos sobre nós, nos dando um dia na presença dEle. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por mais esse dia tão maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, mais este momento onde podemos estar na Tua presença e podemos aprender um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus, eu quero aqui, ó Deus, clamar que Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações neste momento para que possamos aprender mais, ó Deus, da Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor retira de nós tudo aquilo que venha tentar atrapalhar, ó Deus, no nosso aprendizado. E eu Te peço que o Senhor esteja me usando, ó Pai, para transmitir a Tua Palavra a todos. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Como eu falei, meus queridos, nós estamos entrando já no finalzinho das nossas lições sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a visão da vitória do bem. Temos o texto base que encontra-se em Apocalipse, capítulos 17, 18 e 19. E quais os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer a visão de João sobre a vitória do bem, celebrar ao Senhor pelos seus feitos poderosos, assumir a sua missão no mundo enquanto Cristo não vem, descrever a visão recebida de João e seu significado, prestar verdadeiro culto a Deus, mesmo que isto lhe custe sofrer perseguições, testemunhar a sua fé enquanto Cristo não vem. E o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Combaterão contra o Cordeiro que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. Para nós iniciarmos a nossa lição de hoje, eu faço algumas perguntas para cada um. Em rápidas palavras, como você completaria as seguintes frases? Quando faço uma leitura dos acontecimentos mundiais, vejo que muitos desses acontecimentos são devido a quê? Momentos ruins não são eternos, por quê? Em breve Cristo virá. A palavra-chave do momento dessa vinda é? E por último, a imagem que eu tenho do céu é? Então, meus queridos, os estudos de hoje têm como plano de fundo 2 visões de João. A primeira é a da vitória de Jesus sobre o Império Romano. Nessa visão, João mostra que todos os poderes humanos e das trevas um dia serão vencidos por Cristo e que os crentes participarão dessa vitória. A segunda visão mostra a alegria do céu
pelas bodas do Cordeiro e gloriosa vinda de Jesus Cristo e sua vitória sobre seus inimigos. Os capítulos 17, 18 e 19 são de grande relevância. Os acontecimentos que precedem a celebração das bodas do Cordeiro, como também a iminente vitória de Cristo sobre a besta, o falso profeta e Satanás. A visão da Grande Babilônia trata de acontecimentos de grande influência no mundo, mas o seu fim é revelado. Então, nesse texto, no capítulo 14, no capítulo 17, ele vai nos mostrar 3 quadros. O primeiro é uma descrição da grande meretriz. O segundo descreve a besta. E o terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Então nós vamos estudar primeiro sobre a visão da grande prostituta. A infidelidade que está falando aí no texto está representada no que João chama de a grande prostituta e a besta, retratada por uma mulher prostituta. Na palavra, a ideia de prostituição é aplicada à idolatria, pois é um ato de infidelidade a Deus, como nós encontramos em Isaías, capítulo 1, versículos 21 a 25, e Ezequiel, capítulo 16, versículos de 15 a 25. O contraste entre a igreja dos remidos e a falsa igreja ou falsa religião, é conhecida pela sua infidelidade. A falsa religião, a grande prostituta, é conhecida pela sua ganância material, por sua sedução e pela violência, pela perseguição, conforme vemos no versículo 16 desse capítulo, versículo 6 desse capítulo 17. E fala também sobre a Babilônia. Mas qual o significado? Para os crentes da Ásia, Babilônia, a grande prostituta, indicava-lhes Roma e seus imperadores que perseguiam os que permaneciam fiéis ao culto ao Senhor Jesus. O juízo divino se levanta em defesa dos seus fiéis. Assim, em toda a época e história da igreja, ela deve se manter fiel ao Senhor, prestando-lhe o verdadeiro culto, mesmo que sofra perseguições. Babilônia é o mundo corrupto, a luxúria, a morada dos demônios, em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. Ela refere-se a todos os impérios ou sistemas religiosos que se levantam contra Deus e sua igreja. Ou seja, Babilônia não é só um lugar ali comum, mas sim ela representa tudo aquilo que se levanta contra Deus, seja impérios, seja sistemas religiosos. Tudo isso é a Babilônia. Ela representa tudo isso. E Babilônia aparece como representação da rebeldia humana contra Deus. Deus ordena a igreja a sair desse mundo corrupto e dá razões para isso, para que a igreja não se torne cúmplice da sua desobediência, para que não seja atingida pelos flagelos que serão manifestados, para que entenda os critérios do juízo divino e para que entenda que o juízo divino se manifestará repentinamente. No capítulo 19, nós vemos a glória do Cordeiro. João mostra o grito de vitória da Igreja de Deus no céu. O mundo passa, a Babilônia cai, mas a Igreja de Jesus canta, celebrando não a vingança pessoal, mas o regozijo pelo justo julgamento de Deus. João tem a visão da alegria do céu, pelas bodas do Cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Jesus Cristo e sua vitória sobre os seus inimigos. Fala sobre o louvor. O louvor é o reconhecimento de que a salvação, a glória,
A honra e o poder pertencem a Deus, conforme capítulo 19, versículo 3. Também é chegada as bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou, versículo 7 do capítulo 19. Mas o que significa tudo isso? O que significa o Cordeiro? O que significa a esposa? O Cordeiro é Cristo Jesus e a esposa são os santos, a igreja de Jesus. Fala também como é feita a roupa do justo, dos santos. A roupa é feita da justiça dos santos, que significa a forma como os salvos serão apresentados no encontro com o Cordeiro, que é Cristo. E o justo são todos aqueles que foram justificados no sacrifício de Jesus Cristo. As diferentes roupas da igreja e da prostituta demonstram o contraste entre os remidos e os ímpios. Fala também que os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande prostituta, capítulo 19, versículos de 1 a 6, porque Deus está julgando os seus inimigos, Deus está no trono, dele é a salvação, a glória e o poder. Exulta sobre ela, ó céu, exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Apocalipse, capítulo 18, versículo 20. Os céus se abrem para a vinda triunfal do Cordeiro, o Rei dos Reis. Jesus é o juiz da prostituta, da falsa igreja, e une-se com a sua igreja, o Rei dos Reis e seu triunfo sobre seus inimigos na batalha final. Então aí vai acontecer o quê? O Armagedon, como nós vimos na lição anterior, que encontra-se em capítulo 19, versículos 19 a 21. Fala também de um cavaleiro vitorioso. João vê o cavaleiro vencedor em toda a magnificência e força, em favor dos santos da Ásia e dos santos em qualquer época da história da igreja. Ele é quem vence o inimigo. Temos também a celebração da vitória do Cordeiro sobre a Babilônia. Mas antes, nós já vimos em uma das nossas lições, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, a oração dos mártires, um clamor a Deus, que dizia: eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Agora, nesse capítulo 19, a morte da prostituta é celebrada no céu. A alegria se deve ao fim da influência da Babilônia sobre a terra. Vamos ver o que diz. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante
e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nesse cântico, o clamor é para que o nosso Senhor reine, como temos lá no versículo 6. A esta altura, Cristo está preparando-se para vir. O diabo será acorrentado e o reino messiânico será iniciado. Ao longo dessa celebração, a igreja, noiva de Cristo, é convidada a se preparar para as bodas do Cordeiro. As diferentes roupas da igreja e da prostituta demonstram o contraste entre os remidos e os ímpios. E quais são as aplicações dessa lição para a igreja hoje? Não é novidade para todos nós que percebemos como a cultura mundial está cada vez mais tolerante à depravação, à idolatria, ao ateísmo, além do pensamento relativista que domina a cultura presente deste século. Quanto nós temos sofrido devido a essas perseguições, depravação para todo lado que nós olhamos, idolatria, ateísmo, e ficam julgando a nós cristãos, falando que somos pessoas bestas, pessoas intolerantes. Não, nós só não aceitamos a depravação e a idolatria que domina essa cultura que nós estamos vivendo. Mas não, jamais devemos nos esquecer de que Deus é soberano e tem o controle de toda a história. Ele coordena todos os fatos, independente de quais sejam, para o aprimoramento da igreja e cumprimento da sua palavra. Não podemos perder as esperanças, pois Deus age na história e exerce justiça na hora certa em favor da sua igreja. Devemos esperar pela justiça do Senhor, devemos celebrar ao Senhor por todos os seus grandiosos feitos. Concluindo, a vitória de Jesus sobre o Império Romano mostra que todos os poderes humanos e das trevas um dia serão vencidos por ele e que os crentes participarão da vitória. Os crentes são estimulados à paciência no meio das dificuldades e a resistirem aos ataques do inimigo pela fé em Jesus Cristo. Em breve, Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está preparado para se encontrar com Cristo? É Ele o Senhor da sua vida? Vigie para que naquele grande dia não apanhe você de surpresa. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esses estudos. Ó Pai, nós queremos aqui, ó Deus, louvar e adorar, pois Tu és grandioso, ó Deus. E o Senhor tem nos dado a vitória sobre todo o mal e nós esperamos a maior vitória de todas, que é essa que acontecerá nos últimos dias. Estaremos ao teu lado, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e queremos clamar, ó Deus, que não venhamos nos contaminar, ó Pai, com a idolatria, com a depravação, ó Deus, com a falsa religião, contra os impérios que se levantam contra a tua igreja, ó Pai, que permaneçamos fiéis
até a morte. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos que o Senhor continue conosco e que sejamos cada dia mais verdadeiros adoradores do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, nós estamos encerrando mais esse estudo de hoje e queremos agradecer a cada um que esteve conosco e queremos convidá-lo para estar conosco hoje à noite no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado especial para estarmos ali juntos, louvando e adorando o santo nome do Senhor. Estamos respeitando todos os protocolos de segurança. Não está havendo aglomerações, está havendo distanciamento entre as pessoas ali, mesmo sentadas, há um distanciamento. Tem o aferimento de temperatura, tem o álcool em gel ali para você fazer a higienização de suas mãos, tem o tapete sanitizante. Então, venham, ali você também estará protegido. E se você não é aqui de nossa cidade, se você não pode estar ali conosco, eu convido para participar também através do nosso culto online. É às 19h30. Todos são convidados para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para louvarmos e adorarmos o teu santo nome. E meus queridos, me despeço de vocês, clamando ao Senhor que dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados dele, debaixo da proteção dele, e que cada um permaneça fiel na palavra, fiel ao Senhor Jesus. E me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. O céu aberto está, o meu Salvador veio pra reinar, com seu cetro de justiça para governar. Posso ver o seu cavalo seus olhos como fogo, coroado está. Deus forte, poderoso, exaltado, eterno, soberano. O teu reino vem, teu nome é sobre todo. Jesus maravilhoso, Salvador. Sobre o morto em sua coxa escrito está: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seu exército vem com ele para soberano sobre a terra e céu.
te adorarei, ó grande eu sou, Rei dos reis, meu Senhor, te adorarei, ó grande